Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Conseguem ver a minha tela? Sim, professor. Sim, professor. Beleza. Pessoal, então dando seguimento aqui ao nosso curso, a gente finalizou o capítulo 1 na aula passada e na aula de hoje nós vamos abordar os capítulos 2 e uma parte do capítulo 3, mais ou menos metade do conteúdo ou um pouco mais do que isso, tá bom? E aí, gente, nesse segundo capítulo, a gente vai trabalhar a parte de conceitos de switching, ou traduzindo para o português, os conceitos de comutação, tá certo? E aí nós vamos abordar a parte de encaminhamento de quadros, a tabela MEC, que é aquela tabela CAM, que é o Content Address Memory, que age em conjunto com o protocolo ARP para preencher a tabela com as entradas lá dos MAC address associados às portas do switch, tá bom? Além dos diferentes tipos de domínio de switching, a saber, domínios de colisão e domínios de broadcast, tá bom? Então nós vamos começar aqui falando da questão dos encaminhamentos dos quadros, que foi um tópico que foi abordado no primeiro módulo, tá bom? Mas aí tem algumas informações novas. E aí existem dois termos que são associados à questão de encaminhamento de quadros. Se por um acaso uma interface está recebendo um quadro Ethernet, tá certo? Se dá a isso o nome de ingress ou ingresso. Tá certo? Se por acaso ele está saindo da interface para ir para outra interface, tá bom? Para ser transportado pelo cabo para chegar em outro switch ou no mesmo switch para outra porta ligando a outro computador, é chamado de egress ou egresso, tá certo? E aí vocês sabem muito bem, conforme foi visto lá no módulo 1, que o switch ele é diferente do hub, que é apenas um repetidor. O switch vai encaminhar os quadros de acordo com a porta de entrada, tá certo? E no MAC destino. E aí, conforme for sendo executado lá o protocolo ARP, ele vai preenchendo essas entradas lá na tabela de endereçamento e a partir disso ele vai tomar as suas decisões de encaminhamento. Aí vocês podem observar na figura, tá certo? Esse cenário, essa figura hipotética, onde nós temos os endereços destinos associados às portas do switch, tá bom? Uma observação importante é que o switch ele nunca vai permitir que o tráfego de quadros seja encaminhado para fora da porta que recebeu o quadro, aquele quadro Ethernet. E aí vocês podem observar essa animação aí, esse GIF, que vai resumir todo o processo. Tem um ping da estação para o 10113 por meio de um ping via protocolo ICMP request, certo? Aí tem o endereço de origem 10111 e o endereço de destino 10113. Ele sabe, por meio do quadro Ethernet, quem é o MAC da origem, quem é o MAC do computador de origem. Ele sabe também qual é o IP de origem e ele também sabe quem é o IP do destinatário. Por quê? Porque ele mandou um ping para aquela estação lá, para aquele IP, tá certo? Após isso acontecer, tá certo? Entra em ação o protocolo ARP. E aí, lembrando o que o protocolo ARP faz? A partir de a partir de um IP é obtido o MAC address. E aí o protocolo ARP vai enviar uma mensagem via broadcast para todas as estações da rede, exceto a do computador que está enviando a mensagem. E aí a estação destinatária vai dar a resposta e aí ele vai descobrir qual é o MAC address do
destinatário do destinatário final, tá certo? Pessoal, até aí tudo bem? Alguma dúvida ou não? Estão me Tudo bem, ouvindo? professor? Tudo bem, Sim, tô. professor. Ok, então Sim. sigamos, tá certo? Agora tratando um pouco da tabela de endereços, tá certo? E aí o switch, como a gente viu agora, ele vai usar o MAC de destino para determinar qual é a porta associada. Ele não sabe, aí por meio do protocolo ARP ele vai descobrir, tá bom? E aí essa tabela de endereços, ela é conhecida, como eu falei agora há pouco, como tabela CAM, Content Addressable Memory, certo? E aí, conforme as informações forem chegando, quando eu conecto um computador a quando eu conecto um computador a um switch, ele não vai descobrir a partir daquele momento qual é o MAC address daquela estação, não, tá certo? Para evitar esforço inútil, porque pode acontecer, sei lá, da estação não se comunicar com ninguém, ah, ou ter informações na tabela que não são necessárias naquele momento. A tabela ela só vai sendo preenchida conforme a comunicação entre as estações. Eu vou mostrar aqui no Packet Tracer, tá certo? Eu preparei aqui alguns exemplos, a gente vai focar nesse aqui do meio. Nós temos aqui um switch ligado a 3 computadores, tá bom? 192.168.10.2, 192.168.10.1 e o 192.168.10.3. Perdão, pessoal. Eu já tinha feito a configuração e ia recarregar o switch, mas eu vou colocar um novo aqui. Ok, gente, vamos lá. Me perdoe aí que eu não vou usar o cabo console com o computador, eu vou acessar direto aqui, tá bom? E aí eu vou usar o comando enable show MAC address table. Não há nenhuma entrada, tá certo? Mas aí eu vou me comunicar aqui. Esse aqui é um 192.168.10.1. Eu vou me comunicar com 192.168.10.2 por meio de um ping. E aí eu vou executar aqui o comando. E aí vocês podem observar aqui que na tabela CAN ela já mostra aqui o MAC address, tá certo? O tipo de inserção, que pode ser dinâmica, a tabela dinâmica ou estática, e aí a porta associada, tá certo? E aí vamos fazer agora, mandar um ping via broadcast. E ver como é que a tabela vai ser preenchida. Certo? Então aí no caso a tabela está completa com todas as estações, com seu respectivo MAC address e a porta associada, tá bom? Vou voltar aqui. E aí existem duas maneiras de adicionar entradas a essa tabela, estática ou dinâmica. No modo estático,
as entradas são adicionadas manualmente. No modo dinâmico, como a gente viu agora, o switch ele vai adicionar automaticamente as entradas à tabela. Esse modo estático ele é mais complexo para você adicionar, certo? A gente coloca aqui static, aí bota o MAC address, bota o IP associado e coloca também a porta ao qual a gente deseja associar aquele MAC address específico, tá bom? Perdão, acho que não precisa nem não precisa do IP não, tá certo? É só o MAC address. E aí quando é que a gente quando é que a gente utiliza? É mais por motivo de segurança. Se tem algumas máquinas específicas como Firewall, como um servidor, aí eu posso adicionar de maneira estática, tá certo? O método dinâmico, como a gente viu, ele é mais fácil, que é o método padrão do switch sys, como a gente viu agora há pouco, onde ele vai aprendendo automaticamente a partir da troca de mensagens, e aí ao analisar o quadro Ethernet e por meio do protocolo ARP, essa tabela vai sendo preenchida, tá certo? E aí nesse processo todo ele tem duas etapas. A primeira é a etapa de aprendizagem, e aí quando o quadro Ethernet, e aí a gente tem duas informações: o quadro Ethernet, tá certo? Da estação que vai enviar, e as informações já presentes na tabela CAN. E aí no aprendizado, ele vai examinar o MAC de origem. Se o MAC de origem não estiver na tabela, ele vai adicioná-lo, tá certo? Se já estiver, ele vai atualizar o timer. O timer é esse aging que tem aqui, ó, do lado, na coluna do lado direito, que é o tempo que aquelas entradas vão ficar na tabela CAN, certo? Para não ficar ocupando memória sem necessidade, porque para não ficar gastando espaço na memória para um computador que não está se comunicando. Então ela vai sempre sendo atualizada, salvo no caso da entrada estática, que não vai ser retirada, tá bom? Se o MAC de origem já está na tabela, mas ele detecta, por exemplo, que está numa porta diferente, ele vai tratar isso como uma nova entrada. Por exemplo, eu estava me comunicando com o meu computador com um MAC específico, e aí eu mudei a porta do switch. E aí quando ele verificar no quadro Ethernet que aquele MAC está associado a outra porta, ele vai tratar como uma entrada nova, tá certo? E aí a entrada antiga vai ser substituída pelo mesmo MAC, mas com o número de porta mais atual. E aí a segunda etapa, tá certo? É o encaminhamento. Na aprendizagem ele vai olhar lá para o MAC de origem, e aí em seguida ele vai encaminhar o quadro. E aí tratando do MAC de destino. Se o MAC de destino já está na tabela de endereços MAC, ele vai encaminhar logo de cara, tá certo? Se o MAC de destino ele não estiver na tabela CAN, ele vai por meio do protocolo ARP, ele vai inundar todas as portas, e aí, perdão, ele não vai enviar via broadcast não. Ele vai usar aquele flood unicast, que é aquele unicast de inundação, inundando todas as portas, exceto a porta lá da máquina que está enviando a mensagem, tá certo? E aí a máquina destinatária ela vai responder, e aí ele vai preenchendo a tabela CAN a partir dessas comunicações. Pessoal, até agora alguma dúvida? Não, ainda não, professor. Certo. E aí Ainda esse não. processo de encaminhamento de quadros, ele acontece muito rapidamente. Por quê? Porque isso não é uma solução puramente executada em software. Existe um chip específico chamado ASIC, certo? Application Specific Integrated Circuits, que são projetados e tem roteador também, mas no caso do switch,
e aí são projetados para determinadas tarefas específicas, buscando executá-las com um alto índice de eficiência. No caso do switch, esse chip ASIC ele vai servir para processar os quadros e tomar essas decisões de encaminhamento em um tempo mínimo, tá bom? Para evitar latência na comunicação por parte do switch. E aí, por causa desse chip aí, que ele vai atuar como um processador adicional, tá certo? Só que ao invés de ter outras preocupações como o processador tem, por exemplo, gerenciar as entradas, as interfaces de entrada e saída de dados, outros recursos de hardware do equipamento que não estão ligados à parte de encaminhamento de quadros. Então, o ASIC, o chip ASIC, ele vai lidar diretamente com isso. E aí, por consequente, ele vai reduzir o tempo de manipulação dos quadros dentro do dispositivo. Bom, agora com relação ao método para encaminhamento. Então, o switch, a gente já viu isso no módulo 1, ele tem duas formas de encaminhar após receber o quadro. O Store and Forward, onde ele vai receber todo o quadro, ele vai fazer uma checagem por meio do CRC lá no campo do Frame Checksum, e aí, a partir disso, ele vai encaminhar ou descartar o quadro. E o Cut Through, que ele vai encaminhar o quadro imediatamente após determinar o endereço MAC de destino. E aí ele vai ter uma solução menos eficiente do ponto de vista de quadros com erros, mas ele vai ter uma melhor taxa de transmissão, tá bom? Esse aí, e aí eu só consegui encontrar o GIF em inglês. O PC1 calcula o valor de CRC e insere no campo Frame Checksum do quadro Ethernet. Esse é o Story Forward. Ele vai calcular o switch, certo? O FCS. Se por acaso não tiver erro, e aí aqueles erros de bits que eles usam esse algoritmo aí para calcular algum erro na transmissão. Se por acaso o cálculo estiver certo, ele vai encaminhar o quadro, senão ele o descarta. Já o cut through não. O cut through, se por acaso a tabela ele encontra o destinatário por meio da tabela lá no MAC, na tabela MAC, ele vai encaminhar direto, certo? E aí avaliando de maneira mais específica cada um dos dois. Primeiro, o Storing Forward, ele tem duas características principais. A verificação do erro, e aí após receber o quadro, o frame, o switch vai comparar esse valor do Frame Checksum, certo? Que ele vai ser resultado da aplicação do algoritmo do CRC lá no quadro, tá certo? No campo FCS do quadro Ethernet. E aí ele vai garantir, assim, tentar garantir que não haja erros na transmissão, tá bom? Se por acaso esse valor de FCS bater com aquele valor que foi calculado antes lá no computador, ele vai enviar, senão ele vai ser descartado. Outro processo é o de bufferização automática. Não sei se vocês sabem o que significa o conceito de buffering, mas buffering ele vai ficar carregando aquela informação para só depois enviar. Vocês podem ver o buffer, por exemplo, lá no YouTube, que ele vai carregando lá o vídeo e aí você pode executar dentro do buffer, tá certo? E aí na bufferização automática, ele vai carregar os quadros no switch e após tiver uma certa quantidade de quadros, ele vai enviar. Esse recurso, ele permite que haja combinação de velocidades de porta Ethernet diferentes. Se uma porta usa 100 megabits por segundo e a outra 1 gigabit por segundo, esse método aí do Storing Forward, ele garante a compatibilidade por meio da velocidade mais baixa da comunicação entre as duas partes, tá bom? E aí, nesse caso, ele vai armazenar o quadro inteiro na porta de entrada, calcular a verificação do FCS e depois ele vai encaminhar o quadro para a porta de saída
mais uma vez com a velocidade mais baixa dentre as duas interfaces. Falando agora do switching cut-through, diferente do store and forward, ele vai encaminhar diretamente após a terminação lá do MAC de destino na tabela, seja já estando lá ou seja via protocolo ARP, sem realizar a verificação do quadro frame checksum, tá certo? E aí ele é apropriado para switches que precisam de latência abaixo de 10 microsegundos, mas se por acaso houver uma rede instável, algum problema na conexão física, ou mesmo algum problema nas interfaces dentro da camada de enlace, aí o problema, aí vai haver uma alta taxa de erros. Mas existe um meio termo dentro do cut-through, tá certo? Visto que existem duas variantes do cut-through. O fast forward, que ele vai oferecer o menor nível de latência, que é aquele que eu descrevi essa característica agora de pegar o quadro e enviá-lo, tá certo? Assim que ele determina o MAC de destino por meio da tabela CAN. E o fragment free, que é a variação onde ocorre uma verificação dos primeiros 64 bytes do quadro antes de encaminhá-lo, tá certo? Por quê? Porque somente os 64 primeiros bytes. Porque a maior quantidade de erros e colisões ocorrem durante os 64 primeiros bytes. E aí ele vai verificar nesses 64 primeiros bytes se houve algum problema na transmissão entre o computador e o switch que está recebendo ali aquele quadro, tá certo? Ok, gente? Bom, agora vamos para a parte de domínios nos switches. E aí tratando mais especificamente de domínios de colisão e domínios de broadcast. E a gente já viu o que seriam as colisões entre quadros, tá certo? Muito comuns quando se utiliza hub ou mesmo em switches half duplex, ou o termo correto é half duplex, onde um pacote vai se chocar com o outro, tá certo? E aí no mundo real, o que é que seria? Seria a interferência eletromagnética lá de dois sinais que estão trafegando em sentido contrário, tá certo? E aí essa colisão vai ocorrer dentro de um segmento de rede compartilhado e aí entra em cena os algoritmos, os protocolos, perdão. No caso das redes cabeadas, o CSMA-CD, tá certo? E aí o domínio de colisão, o que é que seria domínio de colisão? São as partes da rede onde podem ocorrer colisões de quadros. E aí vocês podem observar nesse canto direito, esse dispositivo aí da esquerda, ele é um hub, tá bom? E aí vocês podem observar que o hub, como ele vai servir apenas como repetidor, ele não vai endereçar as portas, ele vai ter um único domínio de colisão. Aí no switch a gente vai ter um domínio de colisão para cada porta, tá certo? E nos roteadores também, totalizando 6 domínios de colisão, tá bom? Agora, domínio de colisão é uma coisa, certo? Domínio de colisão são os locais onde pode ocorrer colisões de quadros. Já o domínio de broadcast é o domínio para onde a transmissão de broadcast vai enviar os quadros. E aí, por exemplo, numa requisição ARP via... ARP não, um DHCP request via broadcast. Ele vai mandar para todas as estações que estão dentro daquele domínio de broadcast, tá certo? E aí não vai fazer diferença se você vai estar utilizando um switch com half duplex ou full duplex, que ele só vai impedir nesse caso os domínios de colisão. Nesse caso, pessoal, as portas dos switches por padrão, elas não vão dividir os domínios de broadcast. Quem divide os domínios de broadcast são as portas dos roteadores, tá bom? No caso aí da figura, vocês podem observar 3 domínios de broadcast, tá certo? E aí é interessante porque a gente tem domínios de broadcast menores. Se você tem digamos que você tem uma rede muito grande com, sei lá, 4 ou 5 switches cascateados. Imagina uma requisição DHCP, a quantidade de
quantidade de latência que pode causar na rede. E se por um acaso os switches estiverem operando em modo half duplex, a quantidade de colisões, tá bom? Dito isso, tem uma forma da gente diminuir os domínios de broadcast dentro do switch. E aí, só uma ressalva aqui, que aí o material da Cisco ele traduz como domínio de colisão, tá bom? Quem é que pode me dizer a forma de, dentro de um switch, eu diminuir os domínios de broadcast? Quem sabe? Criando VLANs. Isso, muito bem, criando VLANs, que aí é o nosso próximo tópico após esse capítulo, tá certo? E aí, tratando mais especificamente os domínios de colisão aqui, voltando para domínio de colisão, então, os switches eles eliminam os domínios de colisão, reduzindo o congestionamento. Quando há full duplex, os domínios de colisão são eliminados. Quando há half duplex, principalmente em mensagens que são enviadas via broadcast, tá certo? Ou multicast também, podem ocorrer colisões. No caso do full duplex, como a gente tem uma via para envio e uma via para recebimento, não há o risco de ocorrer colisões, tá bom? Então, os switches eles conseguem eliminar, eles conseguem criar domínio de colisões exclusivos para as portas, certo? Mas eles não reduzem domínio de broadcast, quiçá esteja sendo utilizada uma VLAN. Quem reduz domínio de broadcast por padrão são os roteadores, tá certo? Ok, gente? Então, um conjunto de switches conectados eles vão formar um único domínio de broadcast, caso não haja alguma divisão de VLAN, tá bom? E os roteadores eles vão conseguir dividir os domínios de broadcast pelas portas. Cada porta do roteador vai ser um domínio de broadcast distinto. E aí quando o switch ele recebe um quadro para enviar via broadcast, e aí o quadro de broadcast, não sei se vocês lembram, lá no quadro Ethernet vai ter como destino tudo F. Ele vai encaminhar a mensagem para todas as estações, exceto a dele próprio, tá certo? E aí o broadcast é necessário para localizar outros dispositivos, para alguns tipos de serviço de rede, como eu falei para vocês, do DHCP Request, só que aí eles reduzem a eficiência da rede e eles causam latência. E é por isso que é interessante a gente ter domínios de broadcast menores, como vocês podem observar aí. Um switch, certo? Um domínio de broadcast, dois switches, um domínio de broadcast maior, correndo o risco, caso seja utilizado half duplex, de ocorrer colisões. E aí existem algumas técnicas, só para a gente finalizar aqui esse capítulo, para mitigar a questão de congestionamento da rede. Só de utilizar o full duplex e eliminar as colisões já é uma grande ajuda. Utilizar Gigabit Ethernet também, certo? E aí essa parte já é listada aqui nesse primeiro ponto da tabela. Velocidades rápidas nas portas que vão reduzir o congestionamento, principalmente em redes com alto volume de tráfego. A parte de comutação interna nos switches, depende do seu próprio barramento, do seu circuito lá, do seu processamento, ou a quantidade de memória também também é importante. Se você tem um switch com pouca memória, por exemplo, uma alta demanda, ele vai demorar mais, mesmo com o ASIC, certo? A encaminhar os quadros. A questão da bufferização também, tá certo? É importante. E uma alta densidade de portas. Quanto mais portas em um único dispositivo, mais simplificada vai ficar a infraestrutura da rede, mantendo lá aquele tráfego localizado, reduzindo o congestionamento, tá bom? Pessoal, ficou alguma dúvida com relação a esse capítulo? Não. Ok. Vamos agora para o capítulo seguinte, VLANs. E aí, conforme a gente viu agora há pouco,
as VLANs, certo? Elas são a divisão lógica lá da rede, permitindo que a gente diminua os domínios de broadcast, restringindo esses domínios de broadcast para para aquelas VLANs em específico, tá certo? E aí a gente vai ver nesse capítulo a parte de VLANs em ambientes com vários switches, configuração das VLANs, um resumo, conceituação das VLANs, a parte do entroncamento, os trunks, tá certo? E o protocolo DTP. E aí, como eu falei agora há pouco, as VLANs elas são conexões lógicas, permitindo que a gente separe o tráfego, mesmo que os computadores estejam conectados no mesmo switch, tá certo? E aí a VLAN, vocês podem observar aí nas figuras dois exemplos de VLAN, tá certo? Esse de baixo aí ele é didático, onde a gente divide, por exemplo, a rede de uma escola entre alunos, funcionários e professores, cada um com a sua respectiva VLAN. E aí, para se comunicar entre VLANs distintos, a gente teria que a gente não poderia fazer por padrão, tá certo? E aí as VLANs elas têm as características de fornecer segmentação de diversos grupos distintos dentro de um mesmo switch, tá certo? Questão organizacional é muito importante isso aí, permitindo também um melhor gerenciamento. E aí os broadcasts, multicasts e unicasts são isolados lá naquela VLAN individual, onde cada VLAN ela vai ter o seu próprio endereçamento IP. E, por fim, vão haver domínios de broadcast menores. Tá certo? E aí outras características que a gente pode listar, como por exemplo, maior segurança, somente os usuários daquela VLAN podem se comunicar, tá bom? A não ser que a gente use roteamento, tá certo? Mas aí eu vou tratar disso mais na frente. Uma maior organização em termos de tecnologia da informação. Custo reduzido, porque ao invés de, por exemplo, usar uma solução com diferentes switches, tá certo? Pode-se implementar uma solução com diversos setores sendo divididos de maneira lógica dentro de um mesmo switch. Melhor desempenho e um gerenciamento mais simples, mais localizado. Esse melhor desempenho está ligado principalmente à questão dos domínios de broadcast menores, tá bom? Aí vocês têm um exemplo de 3 VLANs, tá bom? Corpo docente, VLAN 10, alunos, VLAN 20 e convidados, VLAN 30. E aí vocês podem ver que, mesmo em switches diferentes, tá certo? A gente pode ter a mesma VLAN. Então, digamos que numa infraestrutura lá, em andares diferentes, por exemplo, eu tenho professores que trabalham na universidade em departamentos diferentes, localização física diferente, switches diferentes. Eles podem estar dentro da mesma VLAN professores. O mesmo vale para os alunos e a equipe de gestão do campus, por exemplo. Dito isso, pessoal, a gente vai para a parte aqui agora dos tipos de VLANs. Bom, se a gente executar aqui o comando show VLAN brief em um switch qualquer, vocês podem observar que a VLAN 1, tá certo? Ela já está associada a todas as portas do switch. Por quê? Porque a VLAN 1, pessoal, vou fechar isso aqui. A VLAN 1 é a porta padrão no switch Cisco. Então, todas as portas físicas do switch, elas vão estar na VLAN 1, tá bom? A menos que a gente, na hora de configurar, a gente associe outra porta.
que é o que é recomendado por questões de segurança, tá certo? Para evitar principalmente questão de invasão. Então, por consequente, todo o tráfego de controle da camada 2, como a Jean Lassiter, vai estar associado a VLAN 1, tá certo? E aí a VLAN nativa. VLAN nativa eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente quando a gente for tratar dessa parte de tagueamento da parte de entrucamento. A VLAN de gerenciamento também é a VLAN 1 por padrão. E a VLAN 1 ela não pode ser renomeada ou excluída, tá certo? E aí aquela observação que eu falei, por questões de segurança, é recomendado que a gente atribua, quando for criar as VLANs, outra numeração associando as portas a essas VLANs que a gente criar com outros números. E aí, seguindo aqui com os tipos de VLAN, VLAN de dados ou VLAN de usuários, Data VLAN, tá bom? Que aí essa VLAN ela vai ser configurada para separar o tráfego de dados gerado pelo usuário, separando em grupos de usuários ou dispositivos. E aí, quando a gente for tratar do gerenciamento de voz, ele não é permitido em VLAN de dados, ocorre uma separação, a gente vai ver isso lá na frente, tá bom? VLAN nativa. E aí, quando a gente configura uma porta como trunk, certo? Pode ser como access e como trunk. Eu vou falar disso mais adiante. A gente tem que configurar uma VLAN nativa, que ela não vai ser tagueada, certo? Ela vai ser utilizada para dispositivos legados que não tem VLAN, que eles possam utilizar as portas de trunk, mesmo sem ter um recurso de VLAN, tá certo? Elas são atribuídas a essa VLAN nativa. Eu vou explicar mais direitinho lá na frente. Ok, gente? VLAN de gerência, tá certo? Que ela vai ser especificada para o tráfego de gerenciamento de rede, incluindo o acesso via SSH, Telnet, HTTPS e o protocolo SNMP, que é o protocolo de gerenciamento de switches, tá bom? E aí, só um lembrete, ele não deve ser transportado com o tráfego na VLAN de dados ou de usuário. E aí um ponto importante, pessoal, são as VLANs de voz. E aí as VLANs de voz, e a gente vai entender isso mais lá na frente, as VLANs de voz, elas devem ser separadas. Por quê? Porque o tráfego de voz, pessoal, ele tem a especificidade de QoS. Deve ser garantida prioridade na largura de banda para o tráfego de voz. Por quê? Se por acaso houver uma pequena latência no envio de dados, isso aí pode ser contornado. Mas se por acaso você está falando com alguém numa chamada via VoIP e ocorre uma latência, você não consegue entender o que aquela pessoa está dizendo. Então, por isso que o tráfego de voz ele é prioritário, tá certo? E aí as demandas, as exigências, garantir largura de banda, alta prioridade de qualidade de serviço, evitar congestionamentos, e aí o delay deve ser menor do que 150 milissegundos da origem para o destino, tá certo? Aí vocês podem observar na imagem da direita a configuração, uma configuração de tráfego de dados, tá certo? Uma VLAN de dados ou do usuário e uma VLAN para voz. E aí um ponto interessante é que a gente pode ligar um computador a um telefone VoIP por meio de uma entrada Ethernet, como se ele tivesse ligado diretamente no switch. E aí eu vou mostrar mais adiante para vocês. E aí tem esse caso aqui, onde é usada a VLAN 150 para voz e a VLAN 20 para o dado de usuário, para essa VLAN aluno que vocês podem observar aí, certo? Pessoal, tem aqui alguma dúvida? Eu sei que é muita informação, mas aí depois vocês vão ter tempo para olhar a gravação com mais calma, tá bom? E aí, seguindo aqui, VLANs e um ambiente com vários suítes. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Ok. Sim, professor. Eu fico com medo de ter caído e Eu sou, professor. tá falando sozinho. VLANs em um ambiente com vários switches, tá certo? E aí, antes da gente continuar, eu vou falar dos tipos de porta.
As portas nos switches, elas podem ser configuradas em dois modos: trunk ou tronco, ou access, acesso. A porta trunk são configuradas lá nas conexões entre switches ou entre switches e roteadores. A porta de trunk vai transportar o tráfego de quadros de múltiplas VLANs através de um único meio físico. Para que isso ocorra de maneira, para que tenha sucesso esse transporte aí multiplexado, os quadros eles são tagueados com as tags das VLANs para identificar a qual VLAN ela pertence. E aí, dessa forma, não vai ocorrer confusão com vários quadros de VLANs distintas trafegando lá pelos troncos, tá bom? E aí essas portas trunk são utilizadas para interconectar switches e roteadores, permitindo a passagem de tráfego entre várias VLANs distintas. Já as portas de acesso ou access, tá certo? Elas só vão pertencer a uma única VLAN específica. Diferente, e aí não precisa ser tagueada, tá bom? Por quê? Porque só vai ser associada a uma única VLAN, tá certo? E aí o modo de acesso ele vai ser utilizado na conexão da porta do switch para o dispositivo final, como vocês podem observar aí na figura da direita. As portas configuradas no modo trunk ligando os switches e no modo access ligando os switches às estações, tá certo? E aí vocês podem observar aí em destaque os troncos ligando os switches, tá bom? E aí, como eu ressaltei agora há pouco, as portas do tipo tronco são usadas para as conexões entre switches e roteadores, não dispositivos finais, somente dispositivos intermediários. E aí, quais são as funções do tronco? Permitir mais de uma VLAN, estender a VLAN em toda a rede por mais switches, e aí isso permite que os dispositivos conectados em switches diferentes eles possam ser integrados à mesma VLAN. Por exemplo, alguém que está no terceiro andar vai estar na VLAN 5 e alguém que está no 10º andar também pode, tá certo? Por causa do recurso dos troncos, da configuração em modo tronco ou trunk, é possível isso aí. Por padrão, ele vai suportar todos os tipos de VLANs. E aí tem um protocolo que é utilizado, que é o I3E 802.1Q. E aí é chamado entrocamento 802.1Q. E aí eu vou mostrar para vocês, principalmente, a mudança lá no quadro Ethernet com esse campo lá do 802.1Q. Vocês podem observar aí, ó, a diferença na transmissão de broadcast com ou sem VLANs. Então, quando a gente vai ligando mais switches, certo? A gente vai ter domínios de colisão limitados, tá certo? Pelos switches, ou principalmente eliminados caso as portas estejam operando em full duplex, mas vai ocorrer que vai ser um único domínio de broadcast. No caso da VLAN, não. Por exemplo, essa mensagem aí de broadcast foi mandada apenas para a VLAN 10. Então, ele vai mandar, o domínio de broadcast ele vai ficar restrito àquela VLAN, tá certo? Isso aí serve para tráfego unicast, multicast e broadcast. E aí, sem um dispositivo de camada 3, sem um roteador para conectar as VLANs, elas não podem se comunicar. Certo? E agora tratando da questão do tagueamento dentro do quadro Ethernet. E aí, por padrão, por default, o quadro Ethernet ele não tem informações sobre a qual o quadro pertence. Quando esses quadros Ethernet são colocados no tronco, tá certo? As informações sobre as VLANs às quais eles fazem parte devem ser adicionadas. No caso aí, esse quadro aí ele faz parte da VLAN 10. Esse processo é chamado de tagging, ou tagueamento, ou mesmo marcação,
utilizando esse cabeçalho I3E 802.1Q por meio desse protocolo I3E 802.1Q, que ele vai especificar como as tags VLAN vão ser adicionadas ao quadro Ethernet, permitindo que haja essa identificação, como vocês podem observar aí na figura, tá certo? Diferentes tipos de diferentes quadros Ethernet de diferentes VLANs, eles vão circular pelo mesmo meio físico. Para saber qual, é necessário esse tagueamento. E aí, essa tag VLAN no quadro Ethernet é um cabeçalho de 4 bytes que vai ser adicionado com informações sobre a VLAN ao qual aquele quadro pertence, incluindo também o ID da VLAN, o identificador da VLAN, certo? E aí, usando esse protocolo 802.1Q, tagueando o tráfego com as tags VLANs, encaminhando-as adequadamente para a VLAN de destino, permite uma segmentação eficiente da rede acima de um único switch, tá bom? E aí isola-se o tráfego, pode ser implementadas políticas de segurança específicas para aquela VLAN específica, tá certo? Então, por exemplo, política de segurança para gestão deve ser um nível maior do que para os estudantes, por exemplo. E aí vocês podem observar nessa imagem diferentes tipos de quadros com cores diferentes para as VLANs distintas. Então essas cores diferentes vão representar tagueamento distinto das VLANs dentro dos quadros Ethernet. Ficou claro isso aí, pessoal? Sim. Ok. É um pouco complexo, tá bom? Mas aí vocês depois no vídeo vocês podem assistir com mais calma, tá bom? E aí esse cabeçalho 3062.1Q, ele tem 4 bytes. Quando a tag é criada lá nos troncos, o frame checksum deve ser recalculado. Algum erro lá por causa como vai mudar o quadro, ele é recalculado o FCS. E aí quando ele vai chegar, quando vai ser enviado no dispositivo final, lá na parte da rede com modo Access, a tag ela vai ser removida, tá bom? Por quê? Porque ele já vai estar já de frente para a VLAN que ele vai ser destinatário. E o FCS vai ser recalculado. E aí, conforme na imagem aqui, vocês podem observar os campos. A gente tem o tipo com 2 bytes, PRI, CFI e VID. Tá certo? E aí, o que é que consiste cada um? O tipo vai ser esse valor que vai identificar o protocolo do tagueamento da VLAN, que vai estar em formato hexadecimal. E aí tem vários protocolos distintos, mas o que é utilizado por padrão é o 802.1Q e o seu respectivo código, certo? Lá no quadro é o 0x8100, formato hexadecimal. Prioridade de usuário, é um valor bem menor. Nesse quadro aí, a gente vai poder implementar, certo? A níveis de segurança, e aí tem lá o campo de Class of Service, que é o QoS para a camada 2, certo? E aí vai garantir a prioridade daquele quadro lá tagueado, tá bom? Esse CFI, Canonical Format Identifier, formato canônico. Isso aí é para garantir compatibilidade com quadros de redes legadas, tecnologias legadas. Então, por exemplo, antes de existir somente a Ethernet, existiam as redes locais FDDI, as redes Token Ring, tá certo? E aí, para garantir compatibilidade com redes que usem esses padrões mais antigos, tem esse CFI aí. Mas o padrão, dentro do contexto do 2.1Q, ele vai estar definido como 0 não sendo utilizado. E ele foi originalmente, só para ressaltar, introduzido para permitir a interoperabilidade entre redes Ethernet, redes Token Ring ou outras redes legadas, tá certo? O VLAN ID, que vai ser a identificação da VLAN de 12 bits. E aí, gente, esse quadro aí, ele vai possuir 12 bits, tá bom?
E aí, com 12 bits, é possível identificar com 2 elevado a 12. 2 elevado a 12 é igual a 4.096. 4.096 VLANs diferentes. 1, 2, 3, 4, 500, 600, etc. E aí, tratando das VLANs nativas, que eu falei agora há pouco. E aí, uma VLAN nativa, ela vai ser uma VLAN configurada em um tronco que ela não vai ser tagueada. Ela não vai ser tagueada. Ela é utilizada se por acaso for utilizado na rede um dispositivo legado como o hub que não possui recurso de VLAN. E aí, por padrão, e aí é permitido que os quadros enviados por esses dispositivos, como eles não vão permitir o uso de VLAN, tá certo? Eles vão ser associados às VLANs nativas, sendo encaminhados como quadro Ethernet padrão. Bom, tratando agora do tagueamento das VLANs de voz. E aí, como eu falei agora há pouco, a VLAN de voz, ela é separada. Por quê? Porque devido à natureza do serviço da voz, existe prioridade na questão de política de QoS, tá certo? E aí um dispositivo interessante, pessoal, é o telefone IP da própria Cisco, que eu vou mostrar agora daqui a pouco no paquete 3C para vocês, que ele vai se comunicar na porta do switch, mas é possível a gente colocar um computador, um host, em uma das portas desse telefone IP. E aí o computador ele vai ter acesso, tá certo? Ele vai ter acesso à rede também. E aí, por exemplo, se eu tenho uma estação com um computador do lado, tá certo? Aí o computador, a entrada da Ethernet, a entrada de rede do computador, ela não vai para para a tomada de rede na parede, não. Ele vai para o celular, não, perdão, para o telefone, e do telefone vai apenas um cabo de rede para tomada de rede que vai ligar ao switch, tá certo? E aí, mas nesse caso, ocorre uma configuração de VLAN separada para cada uma. Fica uma para voz e a outra para dados, tá certo? Porque a gente não pode misturar a voz na mesma VLAN de dados. Tem que ser separada devido à aplicação de políticas de QoS naquela VLAN de voz, tá bom? E aí vocês podem observar aí que são na imagem aí no canto inferior, que são associados a VLAN 20 para voz e VLAN 10 para dados. Ok, pessoal? E aí só para ressaltar o que eu falei para vocês. O telefone VoIP da Cisco, provavelmente outros telefones também, de outros fabricantes, ele vai agir como suíte de 3 portas. Ele vai receber informações da VLAN de voz via CDP, que é o Cisco Discovery Protocol, que a gente vai ver mais um pouco sobre ele lá no final. Marca o seu próprio tráfego de voz, tá certo? Tagueia o seu próprio tráfego de voz, definindo o COS. Lembrando, tem o QoS, que é para a camada 3, e tem o COS, que é o Class of Service, que vai garantir a prioridade daquele serviço, que é para a camada 2. E aí existe a opção de taguear ou não os quadros do PC conectado, tá bom? E aí a VLAN de voz ela vai ser tagueada, sendo definido um nível de COS. Já a VLAN de acesso, ou por meio ou a VLAN de dados, ela vai ser tagueada, definindo-se um nível de prioridade ou não tagueada, tá bom? E aí vocês podem observar um caso onde os dados eles não são tagueados. Quem é tagueado é a voz, certo? A VLAN de voz, tá certo? E aqui um exemplo de configuração, o computador da direita ligado à porta do telefone VoIP, que vai estar ligado à porta flash Ethernet 018 do switch, tá bom? E aí, nesse caso aí, a VLAN de voz vai ser tagueada na VLAN 150,
perdão, 150. E a VLAN de dados, ela vai ser tagueada para a VLAN 20, tá certo? Vai ser tagueada não, vai ser configurada como VLAN 20. E aí, no caso da verificação lá das interfaces, por meio do comando show interface fast Ethernet 018 switch port, ele mostra lá que ele diferencia, né, a VLAN de acesso, que é a VLAN 20 para os estudantes, e a VLAN de voz e a VLAN 150, tá bom? VLAN de acesso por quê? Porque ela está ligada diretamente à porta do switch e ligando à estação. Ela é uma VLAN de acesso, mas divide-se as duas VLANs, para dados e para voz. Ok? Vamos passar aqui agora para a parte de configuração das VLANs. Se a gente executar o comando show VLAN brief, como a gente fez agora há pouco, vocês podem observar aí no canto superior direito que a VLAN 1 ela vai estar associada a todas as portas do switch. Mas vocês têm outra informação aí, ó. VLAN 1002 até 1005, elas estão já destacadas, certo? Para serem associadas a outros equipamentos, só que legados, outras tecnologias legadas, como o FDDI e o Token Ring. Nesse sentido, a gente pode destacar duas faixas de VLAN. A faixa normal, que vai de 1 até 1005, e a faixa estendida, que vai de 1006 até 4095, tá bom? E aí a V1, a faixa normal, ela é usada em pequenas e médias empresas. Do 1002 a 1005 para VLANs legadas, tá certo? Esse herdadas aí é do material da CIS que eu acabei não traduzindo. Eles traduzem muita coisa no tradutor automático que não fica tão legal. Então, eu mesmo traduzo manualmente a maior parte dos termos e acabei esquecendo. Mas aí são para dispositivos legados. Lembrando, dispositivos legados são aqueles dispositivos mais antigos, como o Hub, por exemplo. Tá certo? Essas redes aí, a 1, 1002 até a 1005, elas não podem ser excluídas sendo criadas automaticamente. As VLANs são armazenadas no arquivo vlan.dat, tá certo? E aí tem esse protocolo aí, o VTP, que ele pode fazer a sincronização das VLANs entre os switches por padrão, tá certo? Dentro dessa faixa normal. Se for utilizada a VLAN estendida, que é mais utilizada para provedores de serviço, requer a configuração desse VTP, tá certo? Só não estou lembrado se configuração de VTP está contemplado nesse módulo aqui, tá certo? E aí, gente, vamos fazer agora uma praticazinha no Packet Tracer. Olha só, a gente tem aqui, ó, 3 VLANs, tá certo? Vocês estão me ouvindo, então, pessoal? Estão por aí ainda? Sim. Ok. A gente tem aqui a VLAN 10 para a rede dos professores. 192.168.10.1, 192.168.10.2, 3, 4, 5, 6. VLAN 20 para os alunos e VLAN 30 para gestão. Vamos agora ligar o switch. Aqui a Fast Ethernet 01. Fast Ethernet 02. Fast Ethernet 03. 04. 05. E aqui a 06, tá bom? Vamos aqui para o switch, vamos começar a configuração. Primeira coisa, entrar no modo de configuração global. Depois, criar uma VLAN com o número de identificação válido. No caso, a gente vai criar as VLANs 10, 20 e 30. Depois, VLAN 10, aí dá o nome. VLAN 20 dá o nome. VLAN 30 dá o nome, tá certo? Vamos lá. Enable.
configure terminal, VLAN 10, name professores, VLAN 20, name alunos, VLAN 30, name gestão. Quem sabe me dizer como é que eu verifico se as VLANs foram criadas? No show VLAN brief. Isso. Muito bem. Show VLAN brief. E aí vocês podem observar. Criadas. Porém, estão associadas a alguma porta? Não. Não. Nossa próxima etapa aqui. Tá certo? Configure terminal. A gente fez essa prática na aula passada. A gente fez essa configuração na aula passada. Configure terminal. Colocar lá o número da VLAN. Tá certo? Switch port mode access. Switch port access VLAN. E aí o número da VLAN. E depois finaliza. Então o que é que a gente vai fazer aqui, ó? Primeiro a gente vai entrar na interface Flash Ethernet 0/1, tá certo? Associar a VLAN 10, 0/2, associar a VLAN 10. 0/3 e 0/4, VLAN 20. 0/5 e 0/6, VLAN 30, tá bom? Vamos lá? Esse é meio trabalhoso aqui, vamos começar. Interface, não, configure terminal. Interface Flash Ethernet 0/1. Ok? É VLAN 10. Não, é switch port, perdão, gente. Switch port mode access. Switch port access VLAN 10. Vamos agora para porta Flash Ethernet 0/2. Switch port mode access. Switch port VLAN 10 também. Tá bom? Vamos agora para Flash Ethernet 0/3. Switch port mode access. Switch port VLAN 20. Zero barra 4. Switch port mode access. Switch port VLAN 20 também. Switch interface Flash Ethernet 0/5. Switch port mode access. Switch port VLAN 30, né? Que eu coloquei. Tá, 30. Interface Flash Ethernet 0/6. Switch port mode access. Eu não sei nem se precisa fazer mode access toda vez. Eu vou fazer o teste depois. VLAN 30. Exit. Exit. Show. VLAN brief. Vamos ver se foi associado. Tá associado ou tá, não tá, pessoal? Tá sim. Ok, então aqui é a VLAN 10. As duas primeiras portas. VLAN 20. Olha aquele laranjinha aqui fazendo a reconfiguração. VLAN 20, 3 e 4. E VLAN 30, 5 e 6. Fazer um teste aqui. Deixa eu salvar primeiro. Copy. Fazer um teste aqui mandando uma PDU. E agora vamos mandar computadores distintos. Tem que dar erro, tá bom? As VLANs só podem se comunicar entre si.
Ok, pessoal? Ficou alguma dúvida com relação a isso? Não. Mas só revisar mesmo. Ok, então aí vocês, quando vocês quando vocês forem, ele mostra aqui um exemplo, mas eu já fiz um exemplo aqui para vocês, então a gente vai seguir, tá bom? Aí só para ressaltar, quando vocês forem ver os vídeos, vocês façam no Packet Trace também. Vocês aprendem fazendo as práticas, tá bom? Só na teoria o aprendizado não vai ser suficiente, vocês vão esquecer logo, tá bom? O ideal é vocês repetirem aí pelo menos as 2 vezes, tá certo? Bom, e aí a gente vindo agora para a parte das VLANs de voz e dados. E aí, como eu falei para vocês, o computador ele vai estar ligado na porta do telefone VoIP, que vai estar ligado na porta do switch. E aí a gente tem que configurar uma VLAN para voz e uma VLAN para os dados. São 2 VLANs distintas. Vamos fazer aqui o setup. Eu tinha feito aqui anteriormente, mas eu vou montar aqui do zero para vocês. O switch, certo? O computador. E aqui o telefone IP. Vocês podem observar aqui, ó, no telefone IP tem 3 entradas. Uma para uma vai ligar uma vai ligar o computador, a outra vai ligar vai ligar o PC e a outra é para RS232. Só não estou lembrado para que serve para que serve essa entrada serial aí, se a gente vai usar algum cabo console. Peço perdão a vocês, mas eu não estou lembrado. A gente tem que ligar aqui o dispositivo, certo? Ligou o dispositivo, fecha a Ethernet. Tem 2 entradas, ó. PC e aqui o switch, certo? Configurar aqui o computador 10001. Fazer a configuração aqui deles dois. Vamos lá. Vamos fazer aqui como ele está fazendo, mas colocar o nome estudante e colocar fone, tá bom? Primeiro vamos criar a VLAN 20. Eita. Agora eu me perdi qual é o switch que eu estava acessando. Deixa eu abrir de novo aqui. É esse aqui, switch 5. Enable. VLAN 20. Tá certo? O nome a gente vai colocar estudante. VLAN 150. O nome a gente vai colocar fone. Tá bom? E aí a gente vai associar as interfaces. Associar a porta do switch que tá interligando eles. E aí um ponto importante, pessoal. Primeiro ele vai associar a VLAN 20, tá bom? Mas aí antes dele fazer a associação à VLAN 150 de voz, ele usa um comando aqui para o estabelecimento do QoS. MLS é Multi-Layer Switch, QoS, Trust, eu acho que nível de confiança eu não estou lembrado muito bem como é que configura esse parâmetro aqui. E COS, que é o Class of Service, tá bom? E aí já dá os valores por padrão. Vamos lá continuar aqui.
exit, interface fecha Ethernet 0/1, switch mode, switch port, access VLAN 20, tá bom? Agora no próximo a gente vai fazer o comando do MLS. Depois disso, a gente vai seguir os comandos normais. Switch port, voice VLAN, tá certo? Não é mode access, tá bom? Vai ser o voice VLAN porque ele vai ser tagueado. E aí depois depois daqui a gente vai verificar as informações das VLANs. Vamos usar aqui o comando show VLAN summary. Sim, mas antes disso, vamos olhar essa configuração dessa interface. E aí o comando é show interfaces fecha Ethernet 0/1. E aí para observar essa parte específica, porque se a gente colocar aqui somente o fecha Ethernet 0/1, ele vai mostrar parâmetros como full duplex, como a questão de colisões, aqueles quadros runts, giants, tá certo? Erro de CRC. Mas se a gente adicionar o parâmetro switch port, aí ele vai mostrar aqui, ó. O encapsulamento, tá certo? A porta VLAN 20. E aqui a VLAN para voz, a VLAN 150. Agora, engraçado que o nome não pegou aqui. Não sei porquê. Coloquei fone e não pegou. Não sei se eu executei algum comando errado. Ok? Seguindo aqui, pessoal. Vamos lá, o comando show VLAN summary. Engraçado, não mostra. Deixa eu olhar aqui se é a versão do Switch. Deixa eu ver uma outra versão, outro Switch aqui. Será que eu tenho que entrar no modo global? Pessoal, talvez eu tenha que habilitar alguma configuração para conseguir executar esse comando aqui do show VLAN sumário. Eu vou verificar isso e na próxima aula eu trago para vocês, tá bom? Mas aí a gente pode verificar aqui as interfaces
por meio do show VLAN Brief mesmo. Vamos para essa daqui. Show Interfaces VLAN 10. Ué, por que ele não... Ele não me mostra? Engraçado, a VLAN 10 está aqui, ele diz que ela não existe. Ah, pessoal, essa parte aqui dos status, eu vou verificar o que é que está dando de errado, tá bom? Porque pelos comandos eu devia tá mostrando a informação aqui para mim. Eu vou verificar por que os switches aqui do simulador não estão mostrando, tá certo? E aí eu trago essa informação na próxima aula, tá bom? Vamos passar aqui para a parte de alterar a associação às portas das VLANs. Então, por exemplo, se por um acaso você lá no comando switch port access VLAN, você associou a uma porta Ethernet a uma VLAN diferente, para você desassociar e associar na versão certa, é só você usar o mesmo comando switch port access VLAN com o número da VLAN certa que você deseja, tá bom? Vamos fazer um teste aqui. Vamos mudar a associação da VLAN 20 para Fast Ethernet 0/1. Estranho. Conf terminal interface 0/1 switch port mode access switch port access VLAN 20. Ok, gente, então eu associei aqui a VLAN 20 à interface 0/1, tá bom? Aí se por um acaso eu quiser transferir ela de volta, é só utilizar, como a gente viu aqui, o switch port access VLAN na interface correta. Então vamos lá para a interface Fast Ethernet a interface Fast Ethernet 0/2 e aí inserir novamente a VLAN 20.
exit. Eita, eu acabei associando tudo pra... Cadê? VLAN 20. VLAN 20. 3 e 4. Eita, eu acabei associando a VLAN 20 para todas. Mas enfim, vocês entenderam aí que ele é bem livre na hora da gente fazer as associações. Tá certo? Se por acaso a gente quiser colocar a interface de volta na VLAN 1, é só usar o comando no switchport access VLAN. E aí com o número da VLAN, tá certo? E aí pra gente excluir as VLANs, o comando é no VLAN e o número da VLAN. Vamos lá aqui fazer o teste. No VLAN 10, no VLAN 20 e no VLAN 30. Show VLAN brief. Tá vendo? Sumiram. Ah, deixa eu tentar excluir uma dessas daqui. No VLAN 1. Não pode. Lembra que eu falei para vocês? Não pode excluir a VLAN 1 e nem essas daqui para os dispositivos legados. Ok, pessoal? Gente, eu vou encerrar por aqui. Já são quase 9 horas. Essa parte aqui dos status das interfaces com o comando show VLAN summary. Eu vou verificar o porquê não está dando certo aqui no simulador. E aí a gente continua com essa parte do entroncamento. E aí a gente tenta terminar na semana que vem o capítulo 4. Ficou alguma dúvida, pessoal? O negócio é só revisar mesmo, professor. Ok. Deixa eu interromper aqui a gravação.